Nossa senhora, que difícil. Foram só 15 segundos, mas foi difícil pra caramba, né? Mas apesar de ser difícil, o silêncio é semente de vida interior. E é impossível viver em Deus sem Ele. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho para as notificações, porque tem vídeo por aqui quinzenalmente, nas quintas-feiras, ao meio-dia. Tem uns 4 meses que eu me deparei com um livrinho piquititinho desse tamanho, que está perdido em algum lugar da minha casa, eu não consegui achar ele, e já apenas lendo o título, ele já me deu um baita de um tapa. O título dele é 12 Graus do Silêncio. E eu percebi em mim uma coisa terrível. Eu sou uma alma tagarela que não sabe viver no silêncio. E é sobre as tagarelices da nossa alma que nós falaremos no vídeo de hoje. O silêncio, meus chuchus, é uma virtude, sim, virtude, que tem se tornado cada vez mais difícil de alcançar, especialmente nos tempos atuais. Porque o homem contemporâneo, ele é cercado de barulho por todo quanto é lado. Seja da televisão, que por algum motivo está sempre ligada, mesmo que não tenha ninguém assistindo. Seja de gente tagarela mesmo, que não para de falar um segundo e aí não dá tempo nem de você respirar. Quando você ouve a pessoa, você já está cansada. Seja das notícias buzinando no nosso ouvido o tempo todo, ou das notificações de Instagram, WhatsApp, que você não consegue não ver. A gente está tão imerso em ambientes barulhentos, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo ao nosso redor, que nem os nossos pensamentos sequer param de falar. E isso tem apresentado uma consequência gravíssima. A falta de silêncio, essa barulheira da vida, esse excesso de ruído, tem deixado a gente cada vez mais neurótico, ansioso e que não sabe lidar nem com o tédio e nem com o ócio. Em suma, a nossa incapacidade de conviver com o silêncio tem nos tornado, literalmente, cada vez mais doentes. Mas Deus é pai, não é padrasto. Ele cuida da gente, sabe do que a gente precisa e sabe mais ainda da nossa incapacidade de viver o silêncio sozinhos. Por isso que quando Deus quer trazer paz a um coração, quando Ele quer falar a uma alma, quando Ele quer trazer confiança a esse coração, Ele conduz esse coração, essa alma para o deserto. Às vezes Ele nem conduz, às vezes Ele empurra mesmo a pessoa para o deserto, porque ela precisa ir para o deserto. O lugar silencioso. E o deserto é precisamente isso. Um lugar onde não tem distração, onde não tem barulho, onde não tem interrupções, onde você não vai poder escapar do que Deus quer falar para você. Viver o silêncio de Deus foi um chamado que o Senhor fez a grandes pessoas, tanto da Bíblia quanto da igreja. Foi um chamado que Deus fez a Noé, a ficar no silêncio da arca durante 40 dias e 40 noites. Foi o silêncio também que Deus pediu ao povo do Egito, que foi libertado da escravidão e ficou 40 anos no deserto se purificando para conseguir entrar na terra prometida. Foi um chamado também que Deus fez para Jonas, que ficou 3 dias em silêncio na baleia. O chamado à vida no deserto também foi o chamado de Santo Antão, de Santa Maria do Egito, de Elias. E por fim, o Espírito Santo também conduziu aquele que é o nosso maior exemplo, que é Jesus, ao deserto. E não foi uma vez só não, foram várias vezes que Jesus se retirava do mundo para poder ouvir a voz de Deus. E para quem deseja ter uma vida interior que dê frutos de verdade, como deram frutos as vidas de Abraão, a vida de Moisés, a vida de Elias, dos profetas, dos santos, de Cristo, o silêncio é a semente dessa árvore. O Papa Bento XVI diz que a primeira língua de Deus é o silêncio, porque é precisamente no silêncio que Deus se revela. Revela seus planos, seus desígnios, sua beleza. O silêncio divino nos leva à contemplação de Deus face a face. Em outras palavras, o silêncio é meio que uma antecipação do céu. E esse silêncio divino do qual eu tô falando é muito diferente do silêncio humano. Enquanto o silêncio humano chega a ser uma coisa constrangedora por conta do vazio, porque parecia que alguém deveria falar alguma coisa ou fazer alguma coisa naquele momento, e aí tem um silêncio meio constrangedor, sabe? Que nem no começo desse vídeo, o silêncio de Deus é o oposto. É um silêncio que simplesmente preenche todos os espaços, preenche todos os vazios com a sua plenitude. Eu gosto muito de arte e eu vou fazer essa comparação. Sabe quando você vai no museu e aí você fica olhando as obras e tem uma obra que te chama a atenção, que você poderia ficar olhando para ela por horas a fio?
Não precisa nem ser no museu, às vezes na internet você consegue achar uma obra dessas. Mas o museu é um lugar diferente para você contemplar a arte. Quando você olha algo bonito e você fica reparando nos detalhes dessa beleza imensa que está na sua frente. Você fica olhando uma pintura, por exemplo, e repara nos traços do pintor. Você fica reparando na composição de cores, de formas. E vai aos poucos, se a obra é muito boa, descobrindo mais e mais detalhes. Isso também acontece quando você lê um livro. Você fica admirando a leitura. Tem livros que a gente não consegue parar de ler ou reler muitas vezes porque perdeu algum detalhe e sempre que relê algo diferente. Se algo simples, mas bonito assim, que é a arte feita por mão humana, já traz uma paz imensa pra gente, imagina contemplar aquele que é a beleza face a face, através do silêncio. Essa maravilha que é a contemplação de Deus, assim como a arte, se dá somente quando a gente se cala e deixa o belo, a beleza, falar mais alto. Quando a gente deixa o belo e o pleno preencher todos os vazios, tomar conta, preencher todos os espaços. E fazendo isso, aquele que é contemplado não vai só revelando quem é, mas ele também revela quem ele é dentro de nós, revela quem nós somos. Paradoxalmente, o silêncio ele amplifica muita coisa. O silêncio em Deus revela o que já está no nosso coração, sejam elas as coisas bonitas e boas ou as coisas más e feias. Talvez seja por isso que é muito mais fácil ficar 1 hora rolando Reels no Instagram do que ficar 15 minutos na Capela do Santíssimo ou 15 minutos em oração. A verdade é que a gente tem medo do que o silêncio vai expor da gente. Às vezes, diante do Santíssimo, naquele marasmo, você prestando atenção em si mesmo, você vai percebendo coisas em você que você talvez não goste tanto. Coisas que você vive escondendo e vive não encarando também. E para fugir disso, a gente vai buscar sempre uma distração. Às vezes a gente senta e fala, agora é hora de rezar. E a gente começa a pensar nas coisas mais frívolas possíveis. Pensar na roupa que tá no varal, que vai começar a chover. Pensar nas crianças que a gente tem que buscar na escola, numa tarefa que a gente deixou para trás no serviço. Ou pior ainda, a gente começa a reparar no ambiente todo. Percebe uma teia de aranha ali, percebe um piso trincado lá. Tudo para escapar desse silêncio que revela, que mostra, que não esconde. Você pode ter certeza que os pensamentos mais abobados são aqueles que passam na nossa cabeça na hora que a gente está em oração ou que a gente deveria estar focado em alguma coisa. E no caso da oração, a gente acha que esses pensamentos, que essas distrações, são um impeditivo para o silêncio existir. E aí, por isso, a gente vai deixando a nossa oração de lado, e de lado, e de lado, e fica esperando um momento de silêncio para fazer a oração. Chuchu, deixa eu contar um negócio para você. Se você pensa que é assim, que só vai conseguir rezar e ter vida interior quando o silêncio aparecer, saiba que é justamente no meio dessa barulheira toda da sua vida que o Senhor quer agir. O que o Senhor mais quer de você é que você pegue toda essa barulheira e entregue para Ele, porque é Ele que grita, é Ele que diz para o mar e para a tempestade, cala-te. O silêncio não é você quem faz, é Ele quem traz o silêncio para sua vida, mas Ele só traz se você entregar os seus barulhos para Ele. E essa é a principal diferença da alma tagarela para a alma silenciosa. As duas têm seus barulhos internos e são muito altos. Mas enquanto a alma tagarela é aquela alma que fala de tudo, sem coesão, sem sentido nenhum, por nada e pro nada, a alma silenciosa se torna assim porque disse e entregou tudo pro tudo. E essa alma silenciosa vai aos poucos se esvaziando de si, colocando o seu coração em Deus, em vez de nas preocupações cotidianas. E também aos poucos vai deixando o Senhor inundar de plenitude o seu coração, para que assim ele possa finalmente repousar nessa alma e ali fazer morada. É por isso que o silêncio, ter alma contemplativa, ter vida de oração, é virtude, porque isso não surge do nada. Isso se conquista. E para encerrar, eu queria ler um trecho do Diário de Santa Faustina que deu título a esse vídeo. Ela escreveu no dia 1º de março de 1937 e está no número 1008 do diário. O Senhor deu-me a conhecer quanto lhe desagrada a alma tagarela. Numa alma assim, não encontro repouso. Contínuo tumulto me cansa e nesse ruído a alma não distingue minha voz. Então, meu chuchu, nesse grande deserto que é a Quaresma, traga Deus para ouvir os barulhos do seu coração. Entrega para Ele toda essa gritaria
agitação, tempestade que existe dentro de você e permita que Ele mesmo grite cala-te e dissipe toda a treva até a sua tempestade ser acalmada. E você possa, enfim, contemplar o Senhor em toda a sua glória, majestade, serenidade e paz. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um joinha para fortalecer o canal, se inscrever também e ativar o sininho para as notificações. No mais, uma santa e silenciosa quaresma para nós. Um beijo, meus chuchus, e até a próxima.